família é um presente. E com esse presente, nós pensamos que quando ela vai crescendo, a gente tem necessidade que a gente não consegue lidar sozinho. E tem um conto africano que diz o seguinte: é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E nessa sociedade moderna que estamos vivendo, a gente acaba que fica distante nos apartamentos, isolados da família. A gente não tem rede de apoio e a ausência de criança nos nossos relacionamentos faz com que quando uma criança chegue, nós ficamos sem saber o que fazer. E aí a gente precisa acionar a rede de apoio que é a aldeia inteira para cuidar de uma criança. Com isso, nós temos as consultoras materno-infantil, a gente tem consultoria do sono, a gente tem as redes de apoio que é nos ensinar a nos conectar com a criança. E criança é vida acontecendo na família. E quando a vida acontece na família, é porque o amor chegou. Só que esse amor, por não ser conhecido, ele chega com desespero. E hoje eu tô aqui com a nossa querida Josi Galvão, que é mãe de gêmeos, consultora, que estabelece a rotina na nossa casa, especialista em rotina do sono, fundadora da SOS Baby, da SOS Babá. Ela tá aqui para ensinar pra gente como que a gente faz quando o bebê chega, pra gente amar direito. A Josi Galvão é uma mulher que ensina a amar. E amar não é algo automático. Não. Amar é algo que se aprende. E para isso, a gente tem que aprender com quem faz. Obrigada, Josi, por você estar aqui. Agradeço o carinho, o convite. Fico lisonjeada, de verdade. E com essa apresentação, né, aprender a amar, eu costumo falar isso com as famílias. Que realmente a criança não vai sentir o amor pelo que você dá para ela. Pelo enxoval lindo que a família preparou, por toda a estrutura que você teve, preparou. As famílias se preocupam muito com isso. Aonde vai nascer, qual o hospital, como que eu vou fazer a decoração do quarto, o item da moda que eu vou comprar. A criança percebe o amor pela rotina, por ter as suas necessidades atendidas. Então, realmente, o que eu faço é ensinar a amar. E você traduziu perfeitamente. Obrigada, viu, por essa definição. Vou levar. E é interessante isso, né? Porque eu trabalhei em creche, né? E nesse caminho, né, como psicóloga, eu falava isso. A gente prepara um quarto para a chegada de um bebê, para postar nas redes sociais, mas a criança nem dorme lá, né? Porque a gente tem tantos medos. E assim, quando nasce um bebê, nasce medo, culpa, nasce medo de dar errado, medo de acontecer alguma coisa com a criança, medo de não fazer o que é correto. E aí, como é para você, que quando você é acionada, convidada a fazer parte, geralmente é porque o medo já está generalizado, né? Sim. Tem mudado o cenário, estou feliz, porque muitas famílias têm buscado ajuda para prevenção, de forma preventiva. Mas o nível de consciência ampliado não é algo que é muito fácil, né, de acessar esse nível de consciência. É muito mais comum as pessoas buscarem quando já está assim, o incêndio já se instalou, né? E aí eu tenho que realmente, eu chego na casa para primeiro olhar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, a gente tem que focar no bebê, mas não dá para ir logo acessar o bebê, porque o meu papel não é acessar o bebê, eu tenho que acessar os cuidadores do bebê. Então eu tenho que olhar todo esse cenário e isso vem me trazendo muito, fui buscar recurso, eu vi a necessidade de buscar recursos para lidar com a família como se fosse um processo terapêutico. Né? E buscar ajuda, buscar apoio sendo rede de apoio, eu fui buscar mais apoio, porque é como você disse, a enxurrada que vem de culpa, a história da mãe que vem, a história do pai, eu costumo dizer que como se as mochilinhas que cada um vem trazendo, na hora que o neném nasce, parece que tira tudo da mochila e joga ali no meio. Agora eu tenho que chegar para junto com a família falar assim, vamos ver o que tem aqui, vamos tirar isso aqui, ó, não precisa, isso aqui não precisa, vamos jogar essa culpa fora, isso aqui é a história da sua mãe que você viveu lá no passado, isso aqui é você que está trazendo da sua família. Então, porque a relação do casal
e a relação do casal com o filho. Porque aí você tem que saber, né, o caminho. O pai e a mãe, como eles comunicam como pai e mãe, e agora como que eles comunicam como marido e mulher. Porque tem o marido e mulher aí, e aí coisas de marido e mulher, discussão de marido e mulher, conversa de marido e mulher. E agora coisas de pai e mãe, conversa de pai e mãe, coisas que dizem respeito ao filho. Aí dividir tudo isso nesse cenário é desafiador, porque tem privação de sono, tem o estresse que já vem, o cansaço, a exaustão, tudo no meio disso tudo aí, a amamentação que está fluindo também. E aí, nesse cenário, pegar tudo e dividir. Vamos entender o que é seu, o que é do bebê. Bom, vamos respirar. Agora conseguimos fazer essa limpeza? Agora vamos olhar para o bebê. Agora vamos olhar aqui. Então, conseguimos já alinhar? Então, primeiro tem que chegar nesse ambiente e ver. Quando você chega numa casa, numa família, que já está um pouquinho mais preparada, emocionalmente já conseguiu fazer essa higiene, essa limpeza, geralmente famílias que já fazem terapia, né, que já tem uma estrutura antes dele nascer, aí é mais fácil você já ir acessando o bebê e encontrar logo o caminho. E na terapia de família a gente chama de bode expiatório, né? Que é o problema que está gritando ali, que na verdade às vezes não é a questão. Né? E quanto que a chegada de uma criança revela também as nossas dores infantis que não foram resolvidas. E aí vira um caos e a gente olha e fala, é o bebê. É isso. E aí eu lembro de um caso de uma família que você me indicou, que a mãe colocava as culpas nas babás. E como você tem a agência, né, e trabalha com isso, e eu perguntei para essa mãe, eu vou contar e você vai explicar a partir disso, que foi bem marcante, que eu falei, a criança tem esse tempo, e qual dia que você ficou sem uma babá? E ela, sem uma babá? Eu falei, sem uma babá. Não, eu não fico sem babá. Não, eu falei, mas eu sugiro, porque você já trocou e deu tanto problema para você. Por que você não fica você, seu filho e a criança? Não, eu não quero, porque as babás são os problemas e tal. Então, a babá, ela acaba, muitas vezes, assumindo esse lugar de bode expiatório da família, porque a mãe tem as suas dores reveladas com a chegada do filho e aquilo que ela não consegue controlar. Né? Exatamente isso. E nesse caso, o bebê já tinha mais de 4 meses e a mãe não tinha passado nem um dia sequer sem ter babá. E aí ela reclamava, já passado várias babás lá, e foi quando a gente propôs, né, como a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar, tem uma conversa com a nossa terapeuta, quando você entrou nessa dinâmica, e ela disse isso, né, não fico sem babá. Foi o que você disse, então o problema é a babá? Será? Porque assim, se você não fica nem um dia você com seu filho, o problema está na babá. A negação que a pessoa tem de enxergar que ela tem um papel crucial, que ela precisa realmente se conectar. Fala com as mães, você é o cérebro. Esses dias eu fiz um vídeo e eu falei exatamente isso, mas foi tanta babá comentando, porque assim, não adianta você querer ter uma rotina estruturada, que não adianta você querer fazer uma rotina, querer que a babá não ofereça tela, que a criança não coma açúcar, e se no dia que você tá, quando você fica, você faz do jeito que você quer. A babá... Ou melhor, do jeito que dá menos trabalho para você. Exatamente. Dá tela para a criança, enche a criança de açúcar, essa criança não me atrapalha. Só que é seu filho, né? A fala convence, o exemplo arrasta. E aí, às vezes, tem mãe que fala, não quero que você fique com a criança no colo, na rotina do sono. Não, eu quero que você ensine a dormir no berço, que você ensine, mas quando chega o dia dela, ela coloca no colo e para mamar, para dormir. Então, essa criança tem um caminho construído já para dormir mamando com a mãe, e aí a babá que lute para fazer o bebê dormir no colo, no berço. E aí, assim, claro que chega um momento que a criança até vai conseguir entender, com a minha mãe é assim e com a babá é assim, mas a custa de quê? Isso gera uma confusão. O alinhamento entre mãe e cuidador é importantíssimo. E a gente está falando de babá, que eu tenho agência e tudo mais, mas esse cuidador também está relacionado à família, rede de apoio que não é paga. Se a avó, se a tia, alguém que está ali ajudando, né, e não é remunerado, também precisa estar muito bem alinhado. Por isso que é tão importante esse olhar terapêutico, esse olhar, né,
a mãe está ajustada com o pai e os valores da família. Muitas vezes você foi acionada para alinhar os valores, porque a família vinha para mim para contratação ou para consultoria, mas totalmente cada um olhando para um lado e o profissional fica ali no meio. Assim, como que a gente faz para estabelecer algo se a gente quer ajudar essa criança? E aí você vinha para fazer aquela terapia para alinhamento de valores. Conversava com o pai primeiro, conversava com a mãe e depois conversava com os dois juntos. E aí era transformador, porque muitas vezes o casal não faz isso antes. Então, o que é muito importante que o casal tenha essa conversa, né? Na gestação ou quando o bebê nascer, em algum momento você vai precisar sentar e falar sobre isso. O que você traz na sua bagagem? O que tem nessa mochila aí? Ó, trouxe isso aqui da minha casa. Minha mãe, meu pai era assim. Isso aqui eu acho legal. Isso aqui que minha mãe fazia eu acho interessante. Isso aqui que meu pai fazia. Aí a sua esposa vai falar: não, isso aqui não. Isso aqui eu não gosto muito disso. A gente tem como chegar no meio? E aí vocês decidem, tá bom, vamos fazer o seguinte, essa mala aqui foi boa pra gente até aqui. Agora que a gente está construindo para o nosso filho, para nossa família, para nossa história, vamos escolher o que a gente vai colocar na nossa mala? Porque não está cabendo isso tudo que você trouxe da sua, isso que eu estou trazendo da minha. E aí, alinhando isso, das suas preferências, do que você acredita, agora sim. Agora eu olho para o meu bebê e a gente vai construir o que a gente vai. E às vezes, olhando para o nosso filho, que o filho vem com a surpresinha. Você espera uma coisa, você cria uma expectativa, a realidade. E aí, olhando para o filho, tem coisa que você está trazendo na mala, você está achando que vai dar para seguir viagem, mas não vai dar simplesmente porque você tem uma criança, por exemplo, as famílias atípicas. Você vai ter que construir um novo caminho. Você vai ter que fazer um novo caminho. Não, porque na minha casa eu não admito que não coma desse jeito. Meu amor, sua criança atípica, você vai ter que admitir. Porque ou você admite ou você surta. Então você vai ter que mudar, você vai ter que resolver. Uma criança que vem com refluxo, porque não vai dormir no colo de jeito nenhum. Eu sou consultora do sono. A gente está construindo o caminho da autonomia com o bebê desde o dia zero, né? Com muito respeito, com muito amor, respeitando a amamentação, respeitando os intervalos que a criança precisa, a demanda da criança, a livre demanda do bebê. Mas se essa criança tem refluxo, o que eu vou fazer? O bebê mamou, tem que vir para o colo, vai dormir no colo e tenha paciência. Vamos trabalhar, vamos entender, porque é isso. As pessoas se assustam. Não, consultoria do sono. Muitos mitos relacionados a isso. Acham que consultoria do sono é deixar o bebê no berço chorando. Consultoria do sono é construção, é alívio. Caminho neural, né? Caminho neural, é construção de caminho. Porque a família quer construir depois. Não, vamos chamar a consultora depois que tiver 6 meses, depois que comer, depois que estiver andando, porque depois melhora. Mas vai melhorar o quê se você não tem um caminho? Então hoje eu construo planos de sono, plano de rotina. É como se fosse um plano de bordo. Você vai viajar, você não tem um checklist do que você vai fazer? Gente, tenha uma consultora de sono. Faça uma consulta, não preciso de um acompanhamento de 2 meses, como a gente faz os processos, mas tem uma consulta que você vai ter um mapa, é o guia prático, você saber o que fazer. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa numa criança que não dorme, a gente vai pensar numa família que não dorme, em conflitos noturnos, porque está todo mundo cansado e esgotado. E pensar sobre isso não é custo, é investimento. E sono é algo que a gente precisa desenvolver do útero ao túmulo. E às vezes eu atendo mães, assim, mulheres que têm uma vida mais social, noturna, e eu falo, olha, é importante você começar a dormir mais cedo, é importante você tirar o álcool que o pediatra já falou, que o ginecologista já falou, é importante você ter o seu horário de dormir, porque isso vai preparar para a chegada do bebê. É claro que tem criança que a mãe fez tudo direitinho e ela vem com o fuso horário trocado, até porque quando ela chega aqui, ela tem um desconforto, porque ali no útero tudo estava suprido nela.
ela tinha alimentação, o tempo e hora, ela dormia a tempo e hora. E aqui ela tem um esforço de respirar, de lidar com a luz, de lidar com os sons, com os estímulos. Tem que buscar alimentação. Buscar alimentação, exatamente. Chorar e o outro que está ali entender o que ela está pedindo. Então, assim, é um esforço muito grande. Quando a gente tem um ano, eu falo da pandemia, por exemplo, um ano em casa, foi difícil para todo mundo, mas a gente conseguia lidar. Agora, uma criança que nasceu na pandemia, o que é a vida sem ir para a rua, sem ir para o parque, sem ir para a creche, sem sair com a vovó? É outra forma de viver, e para a criança, Exatamente. esse é o modelo da vida dela agora. Então, quando a gente olha para uma criança, e aí eu sempre gosto disso, ó, todo pai, toda mãe que chegou um bebê tem a oportunidade de se curar. Porque a gente está fazendo esse novo caminho neural, aprendendo novos hábitos, e o nosso cérebro é neuroplástico, ele se refaz à medida que a gente der novos estímulos. E não tem nada melhor na vida que um bebê chegando para obrigar a gente Novos estímulos. a ter novos estímulos. A gente pode lutar contra isso, brigar, e aí vem a resistência. Não, mas tem que comer sentado, tem que ficar... Eu trabalhei num hospital que tinha neonatal, né? E às vezes a mãe preparou tudo, a família estava toda lá. O hospital que eu trabalhava tinha um salão, a mãe saía do parto, fazia o cabelo, fazia a maquiagem para tirar a bela foto. E a criança às vezes faltava oxigênio no parto. Não tinha identificado que a criança tinha uma patologia. E a família se desestruturava ali. Você via assim, o castelo caiu. Só que o castelo não caiu. Agora a gente tem outra forma de ver a vida. Como é isso, né, Josi? Tanta dor também, porque se espera que eu dê ao mundo uma criança perfeita. Exatamente, é como você tem que seguir protocolo. E isso, Ilane, não é uma coisa distante, e não é algo que alcança somente as famílias que têm um diagnóstico, ou as famílias que têm uma dor real. Isso contempla as famílias por conta de expectativas mínimas. E é lamentável, porque a gente sabe do puerpério. Quando o bebê nasce, a mãe vive uma enxurrada de emoções, é uma transformação muito grande, um luto da vida passada. Então, nesse momento, é como se tudo ficasse cinza. Aí, às vezes, está tudo o cenário perfeito, o quartinho dos sonhos, um bebê saudável, mas parece que tudo está aumentado. Uma coisa que está ali, tudo maravilhoso. A gente chega e vê tudo lindo, mas a mãe está achando que está tudo horrível. Ela acha que aquela rotina está péssima. Ela acha que aquilo ali é o fim. Parece que ela vai ficar ali para sempre. Ela não consegue visualizar que é passageiro. Então, os primeiros 3 meses é passageiro. Não vai passar a maternidade. Mas o primeiro ano passa. Só que como passa? Como você vai passar isso? A nossa logo é um guarda-chuva. E eu gosto dessa metáfora, né? Eu digo que não tem como. Ó, previsão de chuva para hoje. Eu tenho um evento e eu queria que não chovesse, porque quando chove a gente sabe que dá transtorno. Mas diz que vai cair um toró. Eu não tenho como ligar lá a torneirinha do céu e dizer assim, não vai chover. Ou desligar, né? Desligar a torneirinha, fazer uma chamada e pedir lá, por favor, não manda chuva para hoje. Vai ser impossível. Eu não posso evitar a chuva, mas eu posso me proteger. Então, abre o guarda-chuva para se esconder. Meio que isso. Eu não posso saber e prever o que vai acontecer depois que nascer o bebê. Mas eu posso me preparar. E é isso, o conhecimento é esse guarda-chuva. O conhecimento é essa proteção, ó, é aqui sobre a cabeça. Então eu coloco aqui sobre a minha cabeça algo que me protege. Algo que é meu, que eu tenho guardado. Ó, são recursos. Então o saber é um recurso. O conhecer sobre o sono, o conhecer sobre a alimentação, o conhecer, isso salva você. Isso te dá assim, te deixa ali à frente dentro desse cenário que é desafiador. Porque é desafiador. É maravilhoso, é lindo. A gente pode... Eu romantizo mesmo, porque eu gosto. Acho que a vida da gente tem que ter romance. E é gostoso demais, o cheirinho do neném. Mas é mentira essa história de que vai ouvir sua voz, vai se acalmar. Vai sentir o cheirinho, vai acalmar. Você vai ficar lá, a voz da mamãe. Filho, cheira a mamãe, filho, cheira a mamãe. Não tem esse negócio, porque a voz que ouviu na barriga. Para com isso. Não leva isso para sua vida, não é real.
O bebê pode, em alguns momentos, ouvir, você vai cantar, vai fazer a mãozinha assim, ele vai acalmar com você, mas isso não é para toda vez. Vai ter vez que não vai funcionar essa formulazinha. Vai ter dia, por quê? Porque você perdeu o tempo, a criança ficou tempo demais acordado, ela ficou estressada, passou da hora, você vai ter que segurar mais firme, você vai ter que ser mais rápido. Então a pessoa imagina que vai dar um banho na criança, banho relaxante, a maior mentira que inventaram para a família é o negócio de banho relaxante, ritual do sono relaxante. Aí eu chego na casa 5 horas da tarde, já tá todo mundo, tipo, não pode falar, fala baixo, porque agora tem que escurecer. Aí a casa já tá escura, todo mundo falando baixo e a criança lá, ó, estressada, chorando. Então, e o pai chega do trabalho, não agita ele não pode agitar. Daí leva pro banheiro, já escurece o quarto, não, porque tem que dar um banho relaxante. E a criança tá lá batendo perna no banho relaxante. A mãe, eu tento dar um banho relaxante, mas ele não relaxa. Eu não sei o que acontece. Não é a questão de que a criança não vai relaxar, gente. Você tem que... Vai ser relaxante se tiver organizado para dentro da rotina. Se essa rotina atender essa criança, se a fisiologia está sendo atendida. Pensa que se a gente vai fazer alguma coisa relaxante, se a gente está com fome ou se a gente está com sono. Eu tenho um restaurante que eu quero muito conhecer, mas se é no final de um plantão ou no final de um dia de trabalho que eu estou exausta, que eu não dormi bem a noite passada, eu vou degustar, vai ser gostoso. Eu não vou ter prazer nem de tomar um banho, de me arrumar para chegar nesse lugar, nesse restaurante, para degustar daquela comida. Então é meio que isso que acontece. Preparamos todo um ritual, né, que as pessoas pensam isso. Não, vou escurecer, vou falar baixo, vou não sei o quê, e agora eu coloco a criança, mas o principal é a criança estar pronta para viver isso. Então o conhecimento ele vem te protegendo para que na hora de colocar na prática isso, você não fique refém de teorias. Porque toda teoria é boa. Mas como eu aplico essa teoria? E aí está o diferencial, né, Ilânia? De quem realmente sabe fazer e conduzir. E é isso que eu ia falar com você, né? Tem uma professora minha, né, a Ana Rison, que ela fala para parentalidade, ela diz assim: eu, a melhor mãe do mundo, aquela que não tem filhos. Porque ter sabedoria para cuidar do filho dos outros, para dar receita, você resolve tudo, porque você tá aqui no seu pedestal, né, no seu reino, e o outro tá lá, e às vezes a gente tem que ter humildade para entender a primeira dinâmica, para depois a gente dar o direcionamento. E a minha sogra, a minha mãe, porque em 1986 eu ficava com 5 crianças e isso é um serviço. É melhor ficar quieta, é melhor nem vir, porque atrapalha. Porque não significa que você conseguiu dar conta de criar filhos, que você criou filhos saudáveis, que você fez um bom trabalho. Você criou e tá tudo bem. E a gente procura terapia, a gente se cura para resolver. Mas quando alguém chegar, eu acho que é importante esse alguém chegar com amor. E tem a fila da oportunidade, né, Ilânia? Eu tive a minha oportunidade de fazer do meu jeito. E agora deixa eu dar a oportunidade para essa mãe fazer do jeito dela. Aquelas conversas sinceras que precisam acontecer na chegada do bebê. Que às vezes o casal não fala, o casal não conversa sobre isso. E quando o neném nasce, a família vem, porque a gente acredita que ter gente em casa é ter ajuda e nem sempre é sinônimo de ajuda. Vem a sogra, vem a mãe, vem todo mundo e vem não sei o quê. E aí, será que está ajudando? Porque a rede de apoio tem que apoiar. Apoiar para fazer aquilo que a família entende que é importante para a família. Mas a pessoa quer apoiar do jeito dela. Ela quer dar a ajuda que ela quer dar, que ela acha que é boa. O palpite que ela acha que é bom. E aí a rede de apoio ela tem que apoiar, não pode ser uma rede furada. Uma rede que quando você precisa se apoiar nela, ela não te dá estrutura, ela não te dá base. E aí as conversas difíceis precisam acontecer. As conversas difíceis que é, mãe, chegou a minha vez. Olha, me deixa errar em paz. Me deixa errar. Em paz que eu vou acertar também. Isso. Eu vou criar caminhos neurais para acertar. Eu vou entender o que eu preciso, o que é bom para o meu filho. Então, essas conversas precisam acontecer. E um dos pontos que a gente trata na consultoria é isso. Que às vezes a mãe está falando, o pai, olha, alguém vai precisar ter essa conversa. E é interessante algo que você falou sobre
não é uma terapia de família. Mas eu costumo falar tanto com as babás, quanto professores, quanto vocês que vão na casa, que são consultoras, que eu falo assim, olha, o professor, às vezes, ele está numa turma com 40 alunos, e no meu consultório cabem 14, não cabe 40. E ela está fazendo isso o dia inteiro. Então, é bom que o profissional, ele tenha munição, né, esse guarda-chuva que você falou, para a gente poder saber orientar, porque muitas vezes eu vou chegar aonde ninguém vai abrir a porta para um terapeuta. E eu não estou falando de juízo de valor que é certo ou errado. Eu estou dizendo que a pessoa, geralmente, ela procura o que está sufocando ela. Exatamente. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Olha, é uma terapia de família, é um formato terapêutico, que é um formato terapêutico que, às vezes, o profissional psicólogo não sabe entregar. Né? Minha mãe teve creche, eu trabalhei com a minha mãe, depois, então, eu trabalho com sono, mas porque eu tive formação e desenvolvimento. Agora, no geral, na faculdade eu não aprendi isso. E mesmo os cursos que eu fiz na área, eu não tive isso. Agora, você, além de ter família grande, você é mãe de gêmeos, né? Você aprendeu na raça. Na raça. Ah, coisa boa, né? Lindos, E, lindos, lindos. Hoje são grandes, já resolveu isso. 21 anos, meu Deus. E é muito bom. Isso trouxe para mim isso. A mãe de gêmeos, quando eu falo mãe de gêmeos, parece que valida, Respeita. né? Respeita ela. Deixa ela com os gêmeos dela. E aí foi incrível viver a minha experiência. E nesses 20 anos, 21 anos sendo mãe, eu aprendo todo dia. E eu lembro que nos impasses dos meus filhos, agora quase adultos, né? Eu lembro que com 17 anos eu falei pro Arthur, a gente teve um primeiro assim que ele alterou a voz, que eu ouvi assim, um homem falando grosso. E eu falei, gente, meu Deus. Aí, tá bom, é um homem falando grosso, não estava esperando essa parte. E aí no outro dia a gente foi conversar, eu falei, filho, tenha paciência, porque eu estou aprendendo a ser mãe de um filho de 17 anos agora. Eu nunca fui mãe de um filho de 17 anos. Então, assim, isso aqui eu não tolero, mas isso, eu não vou fazer mais isso que eu fiz, mas eu também não quero que você faça mais isso que se repita. Eu quero que você me lembre dessa conversa que a gente teve se eu me alterar de novo. E eu vou te lembrar. E então, desde então, nunca mais teve. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz grossa, um homem alterando a voz para mim. Mas é um pouco assustador. Cada fase vai ter a sua surpresa. Mas o que é mais importante, Irlânia, é trocar o olhar. Como que você, na sua prática, você deve ouvir muito, né? As pessoas já vêm com as frases prontas de um inconsciente coletivo, porque traz as próprias experiências, vem com ideias negativas de que depois que casar, o casamento não fica tão bom assim, o relacionamento não é tão bom, e depois dos filhos o casamento fica abalado. Coisas assim, a adolescência é terrível, os 2 anos são terríveis. Gente, terrível mesmo é um adulto que cuida de uma criança não compreender as necessidades dessa criança. Terrível mesmo é você não se conectar com seu adolescente. Sabe, aborrecente não é aborrecente. Você já passou por essa fase, você é um adulto, você precisa realmente agora respirar e se colocar nesse lugar. Às vezes você não teve a paciência que você precisava, que os seus pais não tiveram paciência com você, que você precisava que tivessem. Agora é a sua vez de fazer do seu jeito, de mudar o olhar. Porque se você quiser continuar trazendo a mesma história e repetindo, você não vai dar o recurso que seu filho precisa. Então, assim, busca informação. Cada vez que eu precisei, eu aprendi muito com a minha maternidade e eu aprendi a buscar conhecimento sendo mãe. E por isso que desenvolvi essa profissão. Não que só sendo mãe me qualificou, mas foi dali que eu vi, cada aperto que eu passava, eu falei, eu não posso ficar repetindo o que está aqui. Porque E também pensar nessa necessidade que eu estou vivendo não é só minha. Porque quando a gente está na hora da dor, a gente acha que só a gente está vivendo aquilo. E na verdade não é. O mundo está vivendo isso. Só que muita gente não fala, muita gente não procura ajuda. E como resultado a gente tem aí um país que é o maior no mundo em depressão, em ansiedade. E a gente não pode adoecer porque a gente não buscou ajuda para resolver.
né? Porque aí a gente erra por inadimplência mesmo, né? Eu acho que eu vou dar conta sozinha. Mas tem uma coisa que você fala que eu acho que é muito bacana, que às vezes a pessoa é mãe de gêmeos ou tem 2 bebês, 3 bebês, enfim. E uma coisa que você fala é da diferença de um filho e de outro filho, que você tinha que desenvolver habilidades para arrumar a casa com um e com o outro. Fala um pouquinho disso. Com cada um era uma coisa. Com o Arthur, por exemplo, eu falava, eu duvido que você consiga subir isso aqui. Aí ele falava, não consigo. Assim, não consigo mesmo. Tipo assim, fazia aquela carinha. Com a Bia, você falava, você duvida? Aí ela queria provar que conseguia. E assim, eu falava, gente, assim fica difícil. Até você descobrir quem que gosta de farofa, quem que não gosta, quem que gosta né? E assim, você vai entendendo dentro de casa, com gêmeos, com tá ali, com os mesmos estímulos, tudo igual. Eles são diferentes. Então, ali olhando, fazendo essa análise, observando eles, eu vi que realmente não é. São diferentes, não é porque nasceu em tempos diferentes, é porque existe a individualidade. E esse meu trabalho todo vem desenvolvendo com essa individualidade. Tem pontos que a gente vai trabalhar comum, mas vai trazer a resposta à fisiologia da criança, à identidade da criança, porque você pode trabalhar temperamento, algumas coisas você pode trabalhar dentro do temperamento, você pode trabalhar ali com seus recursos, mas o individual, né, quando você olha com esse olhar atencioso e aí traz a lupa, que eu trago sempre a lupa para as famílias, né, dá foco, né, respirar, dá tempo para entender. E eu tive que fazer isso com a Bia e o Arthur. E foi o que me fez crescer. E eu me lembro dos livros que eu precisei ler, né? Os recursos que eu busquei, porque não tinha o que temos hoje, de muita informação, a gente não tinha Instagram, né? YouTube, assim, tinha, mas era aquela coisa que a gente não tinha o hábito de pesquisar. E aí eu fui ler os livros, Quem Ama Educa, depois Quem Ama Educa Adolescente. Eu me lembro que na adolescência que eu li o Quem Ama Educa e me norteou muito. E quando chegou na adolescência que eu comecei a perder o caminho, que eu vi que cada um estava fazendo as coisas que não estava mais funcionando mais, aquilo que funcionava com 8 anos, com 10 não funcionava mais. Comecei a falar, o que está acontecendo comigo? Porque é isso que acontece. Eu sou uma péssima mãe. Gente, eu não estou dando conta. Meu filho, bem que a minha mãe falou que ia dar errado eu educar desse jeito. Você começa a questionar a sua forma de educar. Você não quer repetir padrão. E aí eu encontrei o mesmo livro, Quem Ama Educa, Quem Ama Educa Adolescente. E comecei a ler. E aí, lendo esse livro, foi outra coisa que descortinou para mim. Porque ali ele fala como que funciona o cérebro do menino com 10 anos, 12 anos, e o cérebro da menina. E aí eu comecei a ver, gente, é igual, ele está descrevendo meus filhos. Ele está fazendo, o caderno do menino na escola. Nossa, é o caderno do Arthur. O caderno da menina na escola, é o caderno da Bia. E assim eu falei, gente, então não sou eu. Ai, que bom. E o conhecimento traz isso também. Porque às vezes a família contrata uma consultoria simplesmente para ouvir. Olha, vai ter que ter paciência nesse próximo mês, porque agora é um marco importante do desenvolvimento que a criança vai alcançar. Então vai estar uma baguncinha, vai estar mexendo nesse caminho. Vamos agora usar esse recurso, mas com muita paciência a gente só vai poder avançar realmente para uma autonomia de sono no próximo mês. Porque a gente não pode fazer nesse momento que ele está atravessando essa fase. Então, às vezes, a família só vai ouvir, calma, relaxa, é fase. Daqui a pouquinho a gente faz mais e ganha recurso, claro, para atravessar essa fase. Mas é isso, entender que está acontecendo enquanto você está criando seu filho, aqui dentro da cabecinha dele, do coração, neurologicamente, as circuitarias neurais, os caminhos estão se construindo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente esse, porque está tecendo ali algo. A construção desse indivíduo, que você pode falar muito melhor do que eu em relação a isso, mas é isso. A gente tem que entender que a gente precisa ser intencional, porque enquanto eu estou fazendo aqui algo, aqui fora eu estou transitando, né? Se eu não estou intencional, o que vai formar ali? Então, que você seja mais intencional, que os pais sejam cada vez mais cuidadosos, cautelosos, entendendo tudo que eu falo, tudo que eu comunico, tudo que eu interajo, tudo que eu coloco à disposição, e como eu reajo, eu estou dando
recursos, eu estou construindo o indivíduo, eu estou formando, eu estou colocando na base para essa criança levar para a vida. E é interessante isso que você está falando, porque tudo começa na infância, né? A infância é o berço do adulto. É exatamente isso, né? E é a terra que a gente pisa o tempo todo. A gente sabe hoje, né, com os estudos de neurociência, que nós somos um ser neuroplástico, um cérebro que se refaz. E a gente pode sim, né, resolver, curar traumas, ressignificar memórias. Mas por que deixar para fazer isso na vida adulta, no desespero, no sufoco, buscando terapia? Se a gente pode ser um pai melhor e que a gente pode facilitar o caminho. Não significa que fazendo tudo corretinho, a gente vai fazer com que a vida do nosso filho seja perfeita, porque isso também é uma ilusão. Né? O Winnicott ele vai dizer que a mãe suficientemente boa. E ser uma mãe suficientemente boa é ser um cobertor pequeno. Tem hora que vai cobrir o rosto e o pé vai ficar de fora. Aí vai cobrir o pé e alguma coisa vai faltar. Significa que precisa ter o desconforto, né? Exatamente, mas é só nesse desconforto que não é violento, que não é abusivo. É um desconforto da vida, porque a vida não nos dá tudo de mão beijada. E se desse, será que a gente estaria em sociedade ainda? A gente tem que pensar nisso. A minha falta me fez buscar um antídoto para aquela dor. Então isso é importante quanto pai, quanto mãe, entender que não é saber todas as nomenclaturas, não é saber tudo sobre o salto do desenvolvimento, é saber que eu tenho uma pessoa em desenvolvimento que eu preciso parar para olhar para aquela pessoa. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, que quando eu te conheci, eu vi que você faz um trabalho lindo, você tem a sua história que potencializa tudo que você foi buscar e o seu saber. Mas eu vejo que você também é uma pessoa que não quis crescer sozinha, né? E você entendia que, mesmo que fosse um polvo, seus braços não estariam em todos os lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa preparação, tanto de consultoras quanto de babás, para atender as famílias, né? Porque é importante. É isso, exatamente. Hoje a gente tem a agência Rede SOS Baby, que é justamente essa... Eu entendi que eu precisava preparar, qualificar as babás. Porque quando eu chegava na casa, que eu atendia uma mãe, e ela me pedia uma babá para conseguir, ela estava sufocada. Eu preciso de uma babá. Eu indicava alguém. Ou ela indicava uma agência, e aí ela falava, olha, a babá não sabe o que você sabe. Contratei uma babá que uma amiga me indicou, mas ela fala tudo o contrário. Ela tinha coisas do senso comum, as babás vinham despreparadas. E eu tô tentando colocar para dormir, prolongar a soneca, a babá fala que é assim mesmo, que dormir meia hora tá bom. E assim, ela tá me dando mais trabalho, eu tenho que cuidar do bebê e da babá. E aí eu falei, não sabe aquela... Eu nem tinha noção do que eu estava fazendo, Helena, de verdade. Porque, assim, foi tão impetuoso, eu queria tanto ajudar as mães, foi tão, assim, natural e genuíno. E eu falei assim, vou abrir uma sala de aula, então, vou treinar babá. Assim, inocente, menina, não estava imaginando o que ia me esperar. E aí eu fui lá, já aluguei uma sala, contratei uma secretária para poder fazer contato. Mas isso em 2014... Gente, as babás falavam assim, é golpe. Não sei o quê. Não, estão querendo meu telefone porque pegou meu telefone aonde? Sabe? E era assim, era uma luta para ter um grupo. Aí pegava os grupos, pegava os números todos, ligava. Se colocasse curso num grupo de babás, era uma luta, porque as babás falavam, não, eu não tenho dinheiro nem para comer direito, vou ficar pagando curso. Curso para quê? Eu já tenho filho, já cuidei de não sei quantas crianças. Então, assim, a gente ouvia muito. A gente ouve ainda hoje, mas, assim, era demais. Era assim, não tem a regra de 10 para uma venda? Era 100 para uma venda. E, assim, foi bem, assim, cavar mesmo na pedra. E quando a gente começou. Mas eu vi os resultados muito rápido. Porque, assim, as primeiras 10 babás da turma, aí no início eram turmas com 3, turma com 5, turma com 10. Hoje a gente tem turma com 30, tem turma com 40. E estabelecido, hoje a gente tem, assim, babás que querem se especializar, que entendem, estão conscientes disso. E o que é mais lindo é ver as babás que, depois que elas entenderam, gente, isso é uma mágica.
funciona. Agora eu não preciso mais ficar naquela luta com aquela criança. Agora eu chego na casa para uma entrevista, eu consigo dialogar com os pais, porque eu vim aqui e busquei o conhecimento. Né? E isso se deu porque eu trabalhei como babá. Quando eu me separei, me divorciei, meus filhos tinham 3 anos, tinha uma amiga dona de agência e ela falou, Josi, você é muito boa, vem cuidar, eu vou te dar referência, vou falar de você. E ali eu comecei e fui uma babá diferenciada, porque eu pensava, o que essa mãe, o que eu gostaria, né, que fizesse comigo, como eu gostaria que entrassem na minha casa. E eu entrava com esse cuidado, com esse olhar. E ali eu fui vendo, como eu estava entre as babás, eu fui vendo tudo, todo o ranço que as babás têm, muita dor, né, da história das babás. Então pauta para outro podcast, para outra conversa. Mas aí eu entendi que eu precisava trabalhar a inteligência emocional e o conhecimento prático. E vim trazendo isso para as babás. E das babás, eu vi que tinha potencial. Precisava agora a Josi trazer outras pessoas, construir uma equipe. E hoje a gente tem as equipes, as babás estão se formando e vão começar esse ano os atendimentos com as famílias. Estou muito feliz, assim, porque a gente conseguiu. E assim, eu olho e falo, a gente conseguiu, né? Mas tem uma história, tem hora que quando a gente ouça as babás contando, e você participa do Floresça Babá, quando elas contam as histórias de superação delas, quando eu vejo como elas chegaram, como elas estão hoje, eu fico muito feliz, porque o conhecimento, esse guarda-chuva, ele liberta, ele transforma de verdade, se a pessoa quiser mergulhar. E é interessante, né? A gente sai desse patamar de alguém que teve filho e só cuida de criança, bota a criança para dormir e começa a pensar em desenvolvimento infantil, em ajuda às equipes multidisciplinar que trabalham com as crianças atípicas, crianças que necessitam de suporte. Quando a gente tem uma babá que leva, que entende, que conversa, que sabe o que está fazendo, que implementa uma comunicação alternativa, Nossa, isso é incrível muda. e facilita o nosso trabalho. Facilita. Então a gente sai desse lugar de ajudante e vem para cooperadora de uma sociedade melhor. De algo muito maior. Exatamente. Isso. E a gente está construindo com a infância uma sociedade. Por isso que a gente tem que colocar a atenção, pegar a sua lupa. E você iniciou falando sobre amor, ensinar o amor. E é exatamente isso, porque é o amor que cura. É o amor que faz... vou me emocionar. É o amor que faz a vida da gente valer a pena. E as crianças, elas vêm trazendo esse amor pra gente, muito genuíno. E a gente vai transformando, endurecendo, enrijecendo essa criança e mostrando assim, não é assim tão leve, porque a gente traz um peso tão grande. E quando a gente entende, quando a gente se coloca diante dessa criança, como eu ontem estive com uma família, anteontem estive com uma família, e vamos só olhar para ela, vamos só entender o que ele precisa, as necessidades, capacidades. Um bebê que não dormia, uma criança que dormia meia horinha, 1 aninho não dormia meia horinha e ficava 4 horas, 5 horas acordada. E depois fazia soneca de 1 hora, meia hora. E aí, não, ele pode dormir 1 hora, 2 horas, até 2 horas e meia. Ai, meu Deus. E o que precisa fazer? Vamos compreender quanto tempo ele é capaz de ficar acordado? Vamos compreender quanto tempo ele precisa dormir para ficar bem? Porque ele está ficando bem? Não, ele fica bem 5 horas. Fica bem mesmo? Vamos pegar a lupa aqui. Ele fica bem ou ele entra no modo tá tudo bom e nada presta? O que é isso, Josi? Modo tudo bom e nada presta. Fica 2 minutinhos bem e daqui a pouco chora. Você tem que ficar distraindo. A partir de que momento você tem que ficar distraindo o tempo inteiro e ele tá rindo e daqui a pouco tá chorando e nenhum brinquedo tá bom e colo de ninguém tá bom? Realmente, depois das 5 horas ele já come coçando o olho, ele já começa a ficar irritado. Então, será que ele não está ficando muito tempo acordado? Vamos ver aqui quanto tempo que os estudos falam pra gente que o bebê é capaz de ficar acordado nessa fase. Nossa, Josi, está passando muito. Mas talvez não, talvez ele seja capaz. Vamos tentar olhar melhor? Amanhã, então, vocês colocam a lupa em prática, hein? Vou deixar aqui um planinho de sono para vocês, só comparando e ver se está encaixando. Aí, no outro dia seguinte, a mensagem que chega para mim, ontem. Tá dormindo há 2 horas, o que eu faço? Deixa mais meia horinha. Acordou agora com 2 horas e meia. E eu tinha dito que ele poderia dormir até 2 horas e meia. Acordou com 2 horas e meia. É verdade que a Josi faz milagre? Não, não é a Josi que faz milagre. É o amor que faz milagre.
E o amor nesse sentido de, a gente acha que amor é esse amor romântico. Ai, o amor de dizer que eu te amo, de colocar a frase linda na parede, de comprar o quadro, de comprar o berço da moda. Isso é o amor romântico. Isso é o amor da fantasia. Mas o amor real é o amor que olha para o outro e fala assim, estou entendendo o que você precisa. Nossa, você não precisa agora que eu brigue com você, que eu te encha de conversa quando você está errado, ou quando você está confuso, ou quando você está com uma necessidade. Você precisa que eu te abrace, que eu te acolha, ou que eu deixe você no seu tempo. Então, o viver o amor, gente, é diferente de falar o amor. E dentro do cenário materno-infantil, no cenário das famílias que acabaram de receber um bebê, é isso. Você falou algo aí, não precisa fazer tudo bonitinho, né? Você falou assim, não se preocupe porque você está preocupado em fazer tudo bonitinho. E isso que a gente precisa acabar com esse negócio, com essa expectativa de fazer tudo bonitinho. Só tem a expectativa de viver bonitinho. Porque olha só, eu estou vivendo. Viver e deixar viver, né? Deixar viver. Hoje, respira, vai acontecer como tiver que acontecer. Por que tem que ser desse jeito? Por que se sair do projeto, do quadrado que eu coloquei, que eu idealizei, eu tenho que estar morrendo? Porque a vida é fluida. E quando morre, fica duro, né? Você não consegue mexer um cadáver, movimentar. Então, tudo que está enrijecido já morreu. Então, relaxa. Tira esse peso, essa rigidez. Não, porque tem que acontecer assim. A pior coisa que se diz sobre consultoria do sono, que diz que é... Não, porque horário engessado. Porque rotina... Não, porque esse negócio de consultoria vem com rotina, com hora. Primeira coisa, se tem um profissional de consultoria que está te dando tabela com hora para você seguir, você já pode duvidar dessa pessoa. Porque assim, eu detesto tabela, as pessoas pedem, né? As pessoas querem. Então, às vezes, até coloco lá, janela disso, é tanto tempo acordado. Mas, gente, rasga, quebra essa tabela, pelo amor de Deus. A vida não é tabela, usa a lupa, usa o conhecimento, usa os recursos, busca recursos. Porque é isso, o horário vai surgir naturalmente. Conheça seu filho, não pega teu filho e coloca dentro da tabela. Isso aí. Porque vai surgir naturalmente, porque naturalmente você convivendo com a criança, vivendo com ela, os horários vão surgir, porque você está prestando atenção, você está olhando, você está vivendo. E aí todo dia vai acontecer. Tal horário ele acorda, e tal horário dá sono, e tal horário... Quando você vê o horário estabeleceu, simplesmente pela rotina fisiológica. Claro que tem como a gente fazer de um jeito que a gente conduza para isso acontecer, para isso chegar lá e da gente mensurar. Mas traz leveza, tira isso, tem que ser perfeito. Aí o marido tem que ser perfeito, e a mulher tem que ser perfeito, porque o pai tem que ter, a amamentação tem que amamentar, tem que ter amamentação, tem que ser peito, tem que ser isso, tem que viver, né? Tem que amar e viver. Tem um livro que eu gosto muito, que eu li por acidente, que é A Essência do Amor, de Osho, que ele fala assim: nós não amamos as pessoas, a gente ama aquilo que a gente idealiza. Se uma criança dorme na hora, fica quietinha, não atrapalha, a gente ama aquela criança. Quando ela chora, quando ela pede mais, a gente logo diz, essa criança tem um problema. E nessa sociedade da patologização da infância, a gente está medicalizando a infância. E às vezes a criança, ela é diferente do outro, do sobrinho, do outro filho. A gente fala, tem um problema essa criança. Não estou dizendo que a criança não tenha problema, tem criança que tem sim necessidade de suporte. Porém, ser criança não é um problema. Mas até onde isso é um problema, né? É isso que eu falei. Tá posto para você? É uma realidade? É uma criança que precisa de um suporte? É uma criança que vai precisar de mais? Bom, é isso. Tá posto. Então, se você começa a enxergar assim, você tira esse peso. A gente está colocando o peso. A gente está vendo problema onde não tem problema. Na verdade, onde são os desafios que vão fazer você crescer. E assim, se você ficar lutando contra, você vai dar murro em ponta de faca. Eu gosto da metáfora da onda. A sua vida vai vir como onda para você. Você entrou na onda, esse dia eu fui de arrasta na praia. A onda está aqui, você tem que prestar atenção nela. Mergulhou no tempo certo, ela vai quebrar, você vai curtir. Agora, você bobeou, você vai levar caixote um atrás do outro. Você tem que prestar atenção na sua vida, olhar para a sua vida.
As pessoas estão olhando muito para a onda do outro, para a vida do outro. Você bobeou, parou para olhar ali, a sua vida vai te pegar. A sua vida vai te pegar, porque é para você viver ela, não é para você ficar idealizando ela. Então, depois que você raciocina e assimila isso, a sua vida vai mais leve, não vai? Com certeza. A gente não sai no caixote mais. Né? Quando era criança, saía no cansaço. Né? E lembrar disso é importante, né? Porque a gente também se refazia. Né? Quem saiu no caixote tá vivo, aprendeu, prestou mais atenção. Então, cada bordoada que uma onda nos dá também não é, ai, vou desistir, eu sou horrível, fiz tudo errado. Não, calma. Se tem vida, nem tudo tá perdido. Se tem vida, existe possibilidade de recomeço. Exatamente. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. É um prazer sempre estar com você. Mas eu quero que você olhe para ali e deixe o seu recado final. Fale o que você não disse, que você tem que deixar marcado aqui para mim, que eu quero assistir. Mas para as pessoas que te curtem, para as famílias que aprendem com você. O que você quer deixar assim, registrado nesse momento? Acho que eu falei já bastante. A verdade é isso, viva a sua vida um dia de cada vez e busque ajuda, porque cuidar de um bebê dá trabalho, mas não precisa ser desesperador. Não é para desesperar, não é para ser desesperador. A gente está aqui para isso, para mostrar para você que é possível ter um bebê e viver, ter um bebê e poder ser uma mulher e ser um homem que vive com a sua mulher, ser uma mãe que desfruta da maternidade. Às vezes a gente chega em famílias que, eu não tô amando. Você não precisa dizer, eu tô amando, isso aqui é maravilhoso, e não tem culpa nenhuma. Você reconhecer que tá tudo ruim. Eu tô me sentindo péssima, eu sinto dor em todo lado. Vai acontecer, mas vai acontecer de você às vezes não estar satisfeita com alguma coisa. Mas caramba, é tão gostoso a gente viver o desafio e olhar para trás e falar, nossa, superei, passei por isso e a vida está seguindo. Mas sentiu que está desafiador demais, peça ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para mostrar para você que a névoa está aí, mas que você pode atravessar e tem ali uma luz. O sol vai nascer, vai brilhar, tá? Essa fase vai passar. E é isso, gente. A vida é muito curta para ser pequena, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Com essa frase a gente encerra e, como você disse, teremos outros papos para outros podcasts. Já tô querendo. Porque é maravilhoso estar com você sempre. Muito bom. Beijo, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Obrigada. Eu que agradeço muito. Virei todas as vezes que você me chamar.